O que vocês estão conversando aí? A Terra Prometida, resumo do capítulo de quinta-feira, 15 de fevereiro. Você precisa Não anular esse esqueça de casamento e curtir o procurar um vídeo novo e se marido inscreva quanto para antes. não perder os próximos resumos. Eu não sirvo mais pra você. É claro que serve. Vou te perdoar. Se Tobias sofrer ainda Quimoel mais. Furioso pergunta se Tobias sabe de quem é filho. Tobias responde que é filho de Quimoel, líder da tribo de Efraim, e Quimoel pergunta por que o filho não se lembra que é filho de um líder tribal e que deveria se empenhar em aprender e ter caráter para um dia assumir o seu lugar. Tobias fala que o pai não sabe o que está passando em sua cabeça e em seu peito, e Quimoel diz que isso não é desculpa para cometer um crime tão grave ainda mais contra outro hebreu, e afirma que o filho está sujando a honra da família e diz que agradece a Deus pela mulher ter impedido o filho de ter cometido uma loucura. Tobias fala que ele terá a devida punição. Josué entra na conversa e diz que não pode fazer nada para amenizar a situação e afirma que Tobias terá que ser julgado pela congregação e diz que o castigo não será pequeno. Leia chega e diz ao filho que não importa o que ele tenha feito porque ela sempre estará ao seu lado, e diz que Josué não pode permitir que Tobias seja castigado. Quimoel pede para a mulher se calar e Leia diz que ninguém cala uma mãe na defesa de seu filho. Leia fala que seu filho já sofreu demais na defesa de Israel e afirma que não vai perdoar o líder hebreu se Tobias sofrer ainda mais. Em seguida, o gigante se aproxima de Melquias e Gibar, que estão dormindo. Ele consegue amarrar Gibar e Melquias e rouba a comida deles. Enquanto isso, na caverna, Iru diz a Melina que é bom o suficiente para matar o rei Durgal. Melina fala que ele não sabe o que está falando e afirma que o rei é muito perigoso e diz que Camir, o irmão do rei, é pior ainda. Teimoso Iru fala que não tem medo de ninguém e diz que Deus está do seu lado. Melina pergunta se Iru é hebreu e ele confirma e diz que isso é um segredo deles. E revela que é filho do Caleb, braço direito de Josué. Ela pergunta por que ele veio sozinho correndo tanto risco, e ele diz que quer provar a todos que é capaz dessa grande façanha. Melina fala que isso é uma loucura e pede para ele desistir dessa ideia por ela. Ela diz que ele é o seu herói e pede para o rapaz levá-la para Gilgal e o beija. Samara pede para o líder hebreu não levar o irmão a julgamento e o líder diz que o fato de Tobias ter se entregado será levado em conta, e afirma que o julgamento é imprescindível e não pode fugir à lei. Leia fala que o filho estava transtornado e Quimoel diz que o filho não perdeu a razão e sabia muito bem o que estava fazendo. E Leia implora para o líder poupar o filho. Josué diz que sente muito e afirma que o que Tobias fez não pode ficar impune. Aruna encontra o líder e diz que a mulher fugiu da tenda de Darda. No outro dia, Orias faz sua trouxa e chora baixinho ao olhar para os filhos e sai em silêncio. Zuma acorda e vê ele sair da tenda. Em seguida, o sapateiro encontra Acã e avisa que está deixando o acampamento. Acã fala que se tiver qualquer notícia dele, não só ele como a família inteira irá morrer. Orias garante que nunca mais pisará no acampamento e diz que sabe que a maioria das pessoas ficará bem feliz com sua partida. Zuma aparece e pergunta se Orias está indo embora sem se despedir da família. Ruth acorda e se irrita ao ver que Boan não passou a noite ao seu lado. Ela pega o lençol manchado de sangue e pendura na entrada da tenda e fala que todos saberão que Boan tem uma nova mulher. Em seguida, Raabe encontra Iana desacordada perto de sua tenda. Enquanto Orias pede para Zuma não se meter e diz que está de partida porque está farto do acampamento e vai embora. Falso Acã fala que os estrangeiros são esquisitos mesmos e diz que onde já se viu abandonar a família desse jeito. Enquanto isso, Raabe e Mila carregam Iana para dentro da tenda e cuidam dela. Raabe está preocupada porque Iana não acorda e Nobá diz que eles devem levá-la para a tenda de Darda. Raabe pergunta pelo pai e nesse momento Zuma chega acompanhado de Acã e avisa que Orias deixou Gilgal. Orias olha o acampamento de longe e pede perdão para os filhos e para Milá, enquanto Acã mente e explica que encontrou Orias deixando o acampamento sem nenhum motivo. Raabe diz que não consegue acreditar que o pai foi embora sem falar com elas e Zuma confirma que estava lá e confirma que Acã está dizendo a verdade. Acã pergunta quem é a mulher desacordada e Raabe fala que não sabe e que a encontrou desacordada perto do rio. No reino de Ai, Zaira encontra Ravena e promete trazer os lagartos para serem sacrificados. Na casa de Tileia, Kalu fala que se eles querem acabar com essa história de sacrifício para os falsos deuses precisam acabar com Ravena. Tileia diz que os meninos estão indo longe demais e será muito arriscado, e Kalu diz que o poder da feiticeira não é nada perto do poder do Deus dos Hebreus. Arauto chega para visitar Tileia. Mibar diz que quer saber as intenções de Pedael com sua filha.
Isaac e Temá falam que o pai não vê a hora de se casar. Pedael pede para os filhos irem com calma e diz que só pediu Neziá em namoro. Mibar fica bravo e fala que a filha não é uma roupa da tenda de Elias que se experimenta e deixa de lado. Pedael pede desculpa e diz que ele e Neziá precisam de um tempo para ver se são adequados um para o outro e Mibar concorda. Isaac e Temá pedem Adélia em namoro. Mibar pergunta se os dois ficaram malucos e eles explicam que Adélia deve escolher com quem quer se comprometer. Adélia diz que não sabe e fala que precisa de um tempo para pensar. Em seguida, Gibar e Melquias contam para Josué que encontraram o gigante e o perderam em seguida. Sama fica constrangida ao ver o lençol sujo de sangue pendurado em sua tenda. Zaqueu se declara para Shaya e diz que só um louco fugiria de seu grande amor. Shaya fala que eles ainda não se casaram e Zaqueu diz que vai procurar Pedael e marcar outra festa maior e mais bonita que aquela. Shaya fala que prefere algo bem menor, mais discreto. Josué pergunta como Melquias e Gibar conseguiram perder um gigante, e eles, se gabando, mentem e falam que lutaram contra o gigante e o feriu e pensaram que a luta estava ganha. Josué fala que é uma bela história e todos riem. E o líder hebreu fala que história não bastam, e afirma que eles precisam de resultado, e Josué ordena que as buscas ao gigante continuem e pede para os guerreiros ficarem de sobreaviso para o julgamento de Tobias que irá ocorrer, e afirma que os crimes não ficam impunes em Gilgal e diz que quem errou tem que pagar. Tirda pergunta a Inês quanto tempo irá demorar para Raniel ir procurá-la, e Inês dá conselhos à amiga e fala que com certeza Raniel já está com saudades e pede para Tirda ter paciência. Rune continua sem sentir as pernas e se desespera. Ele pede para Livana procurar Eleazar e pedir a anulação do casamento e fala que não serve mais para ela. Livana diz que não vai anular casamento nenhum, e ele fala que ela não merece um marido aleijado. Livana fala que Rune vai melhorar e pede para ele não perder a fé e tentar por ela e pelo filho que prometeu assumir. Raniel se incomoda com a bagunça em sua tenda. Maquir pergunta se o pai já está com saudades de Tirda e Raniel fala que está bem e Boan chega em casa e vê o lençol sujo com o sangue. Ele entra na tenda e pergunta para Ruth o que significa isso. Ela responde que é a tradição e furioso, ele diz que somente ele poderia ter feito isso e diz que Ruth não é a única na tenda e deve respeito a Sama e fala que ela deveria ter consultado ele antes. Ela pede desculpas e Boan pede para ela ir lavar o lençol e Ruth não gosta muito. Arauto conta para Tileia que foi envenenado no lugar do rei. Tileia fala que já perdeu o marido e não iria suportar perder ele também. Arauto fala que também se importa muito com ela e eles trocam elogios e em seguida eles se beijam. Enquanto isso, Iru pergunta a Melina se ela já está bem para seguirem a Gilgal. Ela diz que está ótima e não vê a hora de começar uma vida nova bem longe de Ai. De repente eles são surpreendidos com a chegada de soldados de Ai. Iru tenta lutar, mas é golpeado e cai desmaiado no chão. Tobias fala para si mesmo que faria tudo de novo e que Zaqueu merece o pior, que Moel chega e avisa que chegou a hora do julgamento. Melina é entregue ao rei Durgal. Acã vai atrás de Mara e ela diz que eles não podem correr risco. E Acã conta que o cananeu já deve estar bem longe de Gilgal e agora eles podem se encontrar de novo. Ayud chega e pergunta o que os dois estão conversando e o falso fala que estava querendo falar com Ayud e encontrou Mara e estava adiantando o assunto. O traidor fala que viu uma mulher na tenda dos estrangeiros e acha que eles estão acolhendo cananeus sem autorização de Josué. E fala que daqui a pouco vai ter muitos inimigos no acampamento e Mara fala que eles não podem permitir que isso aconteça. Acã fala que vai informar Josué e Mara diz que vai reunir os amigos para irem até a tenda de Raabe pegar informações sobre a intrusa. Aqui não, Acã. O que vocês estão conversando? Obrigada por assistir e até o próximo resumo. O senhor Acã, ele só...